Pais de alunos denunciam péssimas condições de escola municipal em Nova Friburgo. Com rachaduras e infiltrações, prédio ainda serve como ponto de apoio da Defesa Civil em caso de chuva forte. Em Petrópolis, os problemas estão no CAPS da cidade. Segundo pais de pacientes psiquiátricos, falta médico e medicamentos na unidade. Carroceiros fecham BR-101 em protesto contra a lei que proíbe o uso de tração animal em Campos. E a PEC que está em discussão na LERJ e que pode tirar o Rio de Janeiro da crise financeira com a geração de bilhões de reais aos cofres públicos. Segunda-feira, 11 de novembro, começa agora o seu SBT Cidade. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Venha comigo, porque tem muito assunto para dividir com você, as informações mais importantes de todo o estado do Rio de Janeiro. Vamos passar aqui a semana juntos. Começamos falando dessa PEC. A LERJ fez hoje uma audiência pública para poder discutir a chamada PEC da reparação. Tá? Esse projeto de lei, ele cria uma emenda constitucional que, se for aprovada, vai gerar bilhões de reais aos cofres do Estado e pode tirar o Rio de Janeiro da crise financeira. O valor seria pago por 10 anos. Quem conta pra gente é o repórter Fábio Barreto. Põe no ar. 70 bilhões de reais. Esse é o valor previsto para o Estado do Rio de Janeiro de acordo com a PEC, a proposta de emenda à Constituição. A Assembleia Legislativa vai realizar uma audiência pública para debater o assunto. Olha, como toda emenda constitucional, né, tem o trâmite definido no regimento interno do Congresso Nacional e da própria Constituição. Ela tem que ser votada em 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado, e obter 2/3 dos votos, né? Então não é um procedimento fácil, mas tem que ser enfrentado. A chamada PEC da reparação destina ao Estado do Rio metade dos recursos pagos ao Distrito Federal, anualmente, por meio do Fundo Constitucional de Brasília. Seria uma forma de indenização pelos danos gerados após o Rio ter perdido a condição de capital do país na década de 60 e fusão entre a Guanabara e o antigo Estado do Rio. A emenda dividiria os atuais 14 bilhões de reais que a capital federal tem direito. É uma espécie de conta para ajudar a pagar salários de policiais, bombeiros e profissionais da saúde e educação. A deputada Clarissa Garotinho do PROS é a autora da proposta. Esse Fundo Constitucional de Brasília é hoje um privilégio que não tem mais cabimento. O valor do Fundo Constitucional que Brasília recebe é maior que a receita corrente líquida de pelo menos 14 estados brasileiros. Então nós precisamos, primeiro, reparar uma injustiça que foi feita contra o Rio de Janeiro nos 10 primeiros anos e depois de 10 anos redistribuir os recursos para todo o Brasil. Em 2017, o Rio ingressou no regime de recuperação fiscal com a União. Em 2018, decretou intervenção na área de segurança pública. Se o Rio conseguir a emenda, o valor de 7 bilhões anuais para os cofres públicos equivale ao orçamento da saúde. 70 bilhões de reais em 10 anos, com certeza, daria um alívio de caixa muito importante, principalmente para a área da segurança. Agora, se vamos investir na segurança, também vamos ter alívio no caixa para investir em outras áreas, em saúde, em educação, em outras áreas que são tão importantes para o nosso Estado. Para tirar o Rio de Janeiro da crise, a gente não precisa só de geração de dinheiro. Não precisamos encher os cofres públicos apenas, não. A gente precisa de gente séria no comando desse dinheiro, a gente precisa de mais transparência para que esse dinheiro não vá para o ralo, né? Não adianta um montante absurdo e aí o dinheiro vai para a corrupção. É o que não pode acontecer, porque o Estado sempre foi rico. E aí olha o que deu, tem ex-governador preso, né? A gente não pode repetir isso. Carroceiros de Campos Goytacazes bloquearam os 2 sentidos da BR-101 na manhã de hoje, em protesto contra o projeto de lei municipal da vereadora Marcele Pata, do PR, que proíbe veículos com tração animal lá na cidade. Os manifestantes, vocês veem aí, atearam fogo em pneus e entulhos no meio da pista. Por meio de nota, a parlamentar disse que a lei garante opção de emprego aos carroceiros e preserva a saúde dos animais. Isso também, o gabinete dela está aberto para os representantes do movimento.
aí polêmica essa situação. Eu sou contra o uso de tração animal aí para poder transportar peso. Muitos animais aí são explorados durante todo o dia, está ali exposto ao tempo, não tem o tratamento necessário, carrega pesos absurdos, material de construção. Eu sou contra esse tipo de atividade. Intervalo, em instantes, outras informações. Siga aqui com a gente. Voltamos no intervalo, vem comigo. Alô, você do interior do estado, tá ligado com a gente da região dos lagos? Aquele abraço, você de Cabo Frio, Búzios, você de Araruama, Saquarema, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, aquele abraço grande. A gente volta falando de Araruama. Olha que situação, a polícia está investigando a morte de um ex-guarda municipal que foi morto a tiros na última sexta-feira em uma barbearia lá da cidade. Daniel Câmara do Nascimento, ele chegou a ser encaminhado para a UPA, mas não resistiu aos ferimentos. Até esse momento, ninguém foi preso. Imagens de câmeras de segurança mostram os últimos momentos do garçom, conhecido pelo bom humor, brincando com os primos no bar em que trabalhava na Lapa, no Rio de Janeiro. As cenas elas foram gravadas pouco antes do jovem ser morto, quando voltava para casa na Barreira do Vasco, que fica na zona norte do Rio de Janeiro, neste fim de semana. Os policiais envolvidos no caso foram presos administrativamente, mas a prisão, segundo a PM, não tem ligação aí direta com a morte do rapaz, e sim com desobediência e descumprimento de missão militar. A reportagem é da Isabela Veiga, põe no ar. Essas imagens foram as últimas de Francisco Laércio de Paulo Lima. O garçom passou a madrugada trabalhando nesse bar na Lapa. No fim do expediente, ainda teve energia para brincar com o primo que também trabalha no local. A melhor pessoa do mundo, cara, é meu irmão, considero igual um irmão, cara, é brincalhão, todo mundo aqui, ó, parceiro de todo mundo. Não teve troca de tiro, não teve, então se não tem troca de tiro, ele foi o quê? Executado. Francisco tinha 26 anos e morava no Rio havia 10 anos. Ele foi baleado na cabeça quando voltava para casa depois do trabalho. Peritos da Polícia Civil estiveram no local. Por toda parte havia marcas de tiros. Esta janela ficou estilhaçada. Parentes encontraram vários projéteis pelo chão, todos do mesmo calibre. A PM disse que as equipes foram informadas sobre a presença de homens armados na favela. Ao chegarem ao local, foram alvo de tiros e houve confronto. Para a polícia, Francisco foi atingido durante esse tiroteio. A Polícia Militar informou que os PMs que participaram da ação que resultou na morte do garçom foram presos. Mas em nota, a corporação esclareceu que os agentes foram autuados por desobediência de ordem e descumprimento de missão, que são crimes militares, e não pela morte de Francisco de Paula. Era um cara que sempre estava do bem, sempre procurando alegria, entendeu? Era um cara divertido mesmo. Ele fala, te amo. Aí eu nunca falei isso pra ele, entendeu? Eu sempre guardei isso. E vou guardar, né? Em Nova Friburgo, uma briga de vizinhos terminou com um homem de 29 anos morto, o irmão dele de 59 baleado. Esse crime aconteceu neste sábado no bairro Jardim, Califórnia. O acusado, um homem de 51 anos, teria quase atropelado uma das vítimas. A situação já teria ocorrido até outras vezes lá no bairro. E quando as vítimas foram tirar satisfação com o motorista, ele aí acabou efetuando os disparos. Até o fechamento dessa edição, ninguém havia sido detido. Pois é, olha só que situação, né? Pois é, vamos para o próximo assunto então, porque aqui o quê? Só violência, né? Infelizmente, é isso que acontece. Um ano depois do deslizamento que deixou 15 mortos no Morro da Boa Esperança, em Niterói, mais de 50 pessoas permanecem desabrigadas. Os apartamentos prometidos pela Prefeitura só devem ser entregues no final de 2020, do ano que vem. E mais um drama, claro, para quem já perdeu tudo, né? Veja só. Johnny lembra onde ficava a casa, onde morou por 6 anos. Paguei 65 mil aqui nessa casa, uma casa boa, de 16 metros de comprimento por 7 de fundo. A gente tinha acabado de reformar nossa casa. Um trauma para toda a família. É uma dor muito grande, né? Uma dor que
não tem como dizer como é que vai superar isso tudo, né? Principalmente para eles que perderam família, né? O casal viu de perto a morte de 15 vizinhos, entre eles 4 crianças. Era madrugada de 10 de novembro, quando uma pedra no alto do Morro da Boa Esperança deslizou e atingiu 7 casas. Ninguém foi responsabilizado. O muro de contenção ainda não saiu do papel. A única obra foi o desmonte da pedra que caiu. Depois da obra de emergência feita pela Prefeitura de Niterói, 15 moradores voltaram para casa. Os imóveis deles foram liberados pela Defesa Civil. Outras 52 pessoas ainda dependem do chamado aluguel social. R$1.000 pagos pelo município todo mês. A validade da assistência acaba na próxima semana. A Prefeitura enviou à Câmara de Vereadores um projeto para estender o benefício por mais um ano. O que a gente espera, enquanto Poder Legislativo, enquanto cidadão da cidade, é que a Prefeitura apresente uma solução definitiva a esses moradores, levando eles a uma habitação digna. Os apartamentos prometidos pela Prefeitura só devem ser entregues no fim de 2020. Desespero maior para o Robson, que perdeu a lanchonete e não tem direito à indenização, que cobre apenas residências. Isso foi tudo que sobrou do sustento da família. Às vezes a gente acorda chorando, a minha esposa acorda também de madrugada, gritando, a nossa loja. Eu falo, não, a nossa loja não existe mais. E tem mais. A promessa é de que esses apartamentos vão ser entregues até o final do ano que vem. E aí, se não for, né? Porque a obra pública a gente sabe como é que é. Seguem essas famílias nesse drama até não sei quando. 3 pessoas morreram durante uma colisão entre um carro e também uma van, uma bicicleta. Isso aconteceu na BR-356, entre Itaperuna e Natividade. O acidente aconteceu neste sábado e ainda deixou outras 9 pessoas feridas. De acordo com os bombeiros, 2 vítimas foram levadas ao Hospital São José do Avaí. As demais foram atendidas e liberadas no local do acidente. As causas estão sendo investigadas. E agora vamos ver o que também é notícia pelo estado em nosso Giro de Notícias. A colisão entre um micro-ônibus e um carro de passeio deixou 2 pessoas feridas na RJ 146 em Bom Jardim, região serrana do Rio. Com a força do impacto, um dos veículos ficou totalmente destruído. O motorista do carro foi socorrido com ferimentos graves. O condutor do coletivo passou mal e também teve que ser socorrido. Ainda na Serra, em Petrópolis, 5 pessoas se feriram após capotarem de carro neste domingo na região central da cidade. As vítimas, que tiveram ferimentos moderados, segundo os bombeiros, foram levadas ao Hospital Santa Teresa. Em Campos, Goitacazes, 2 suspeitos de matar avô e neto de 5 anos na última quinta-feira foram presos hoje em Canaã, mesmo bairro onde o crime aconteceu. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Guarulhos, que investiga o caso. Policiais foram recebidos a tiros durante uma ação de combate ao tráfico de drogas neste domingo no bairro Vale Verde, em Volta Redonda. Os suspeitos conseguiram fugir. Um deles teria sido baleado. Drogas e armas foram apreendidas. Em Barra Mansa, um homem que trabalhava na pintura da fachada do Centro Cultural Estação das Artes caiu do andaime de uma altura de 5 metros. O acidente aconteceu na manhã de hoje. A vítima teve ferimentos leves. Em nota, a prefeitura da cidade disse que o funcionário usava equipamentos de segurança e que vai oferecer total assistência a ele. Nesta madrugada, uma ventania derrubou uma árvore no pátio da escola Frei Bernardo, isso em Angra dos Reis. As aulas do turno da tarde foram suspensas para a limpeza do local. Ninguém ficou ferido. E é com esse giro de notícias que a gente vai para um rápido intervalo, mas volta em instantes com outras informações de todo o estado. Segura aí. Seguimos, vem comigo, abraço para você da Serra, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo. Lá embaixo no litoral tem Rio das Ostras e Casimiro de Abreu ligadas com a gente. E em Nova Friburgo, pais de alunos da Escola Municipal Hélio Gonçalves Correia, que fica no bairro Jardilândia, denunciam, gente, diversos problemas na estrutura do prédio, que ainda é ponto de apoio, pensa bem, ponto de apoio da Defesa Civil para poder abrigar moradores nos momentos de chuva forte. Vejam aí nas imagens, fotografias, que situação, né? Pois é, isso aí foi compartilhado nas redes sociais e a gente vê ali mofo nas paredes, rachaduras, goteiras.
tem problemas na fiação, tudo de ruim tem no prédio. A Prefeitura disse por nota que as obras de reforma dessa unidade estão em processo de licitação e que a Secretaria Municipal de Educação está em busca de um prédio para poder transferir os alunos. A gente já mostrou a situação da Escola Municipal Odete Pena Muniz, também que estava caindo na cabeça dos alunos. Agora tem mais um. Agora, pasmem vocês, imagina os moradores do bairro, na hora do temporal, se abrigarem num prédio que está quase caindo também, né? Porque olha essa situação aí. Ô, prefeito Renato Bravo, tá difícil, hein? Pais de pacientes psiquiátricos do CAPS denunciam a falta de médico e também remédios na unidade de Petrópolis. Os problemas têm afetado, claro, a rotina de quem precisa fazer o tratamento. A reportagem é da Sabrina Borsato. Põe no ar. A filha do Alcimar, Rafaela, faz acompanhamento no CAPS há 1 ano. Na semana passada, teve um surto em casa. Ao procurar o Centro de Atendimento Psicossocial, o pai ficou sabendo que os médicos não iriam mais atender, porque estavam com o salário atrasado há 3 meses. Eu me sinto indignado, porque o CAPS hoje ele atende cerca de 217 pessoas. Né? Inclusive, a minha filha é uma dessas 217. Aí você imagina, como é que o Petrópolis faz hoje 217 famílias sem atendimento psiquiátrico? Confirmaram pra gente aqui que na quarta e na quinta passadas os médicos não vieram por causa realmente do atraso no salário. Mas a coordenadora disse que o pagamento já foi feito, mas um dos médicos pediu afastamento. Então, por enquanto, os atendimentos por aqui vão ser feitos por um único profissional. Só não vai dar conta, porque não dá conta mesmo. Na minha opinião, precisa de mais médicos. A Rafaela está internada no pronto-socorro Nelson de Saerp e, segundo o pai, a falta de médicos não é o único problema que os pacientes psiquiátricos enfrentam. Você entra lá agora no pronto-socorro, você vê lá macas velhas, as macas não funcionam, o paciente às vezes cai no chão, não tem o medicamento, uma comida de uma qualidade ruim, o ambiente onde a pessoa recebe atendimento é péssimo. Eu me sinto indignado, entendeu? Pelo descaso, entendeu? Pelo descaso das autoridades. Que tristeza, né? Em nota, a Prefeitura de Petrópolis disse que o pagamento dos médicos esteve atrasado por apenas 15 dias e não por 3 meses, como falado na reportagem. Sobre a falta de medicação, a Prefeitura disse que a referida paciente recebeu 8 diferentes medicamentos. Diz também que já está providenciando um médico para substituir o profissional que pediu desligamento. Mas o município não respondeu aí sobre as demais reclamações do seu Alcimar. Triste, né, seu Alcimar? Tá difícil a situação. E olha essa notícia, uma tartaruga de 40 quilos, ela foi encontrada morta na manhã de hoje, na Praia do Forte, em Cabo Frio. Segundo a Prefeitura, o animal, que é da espécie tartaruga cabeçuda, foi encaminhado para o Centro de Reabilitação de Araruama, aonde vai passar por exame de necropsia, que pode apontar as causas da morte. Mais uma tartaruga morta, né, encontrada na praia. Pois é. Acabou? Vem chegando o SBT Brasil, voltamos a nos falar amanhã, se Deus quiser. Tchau, até lá.